Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um jogador titular, né, do Cruzeiro nessa última temporada que está de saída do clube, informação que já era de se esperar, né, também que eu venho falando aqui para vocês. Além disso, quero comentar um pouco também sobre o Cruzeiro que deve buscar novos jogadores para essa função, e eu quero falar sobre outros dois nomes que já foram especulados e que estão aqui na mira do Cruzeiro. Além disso, uma lista de jogadores que devem deixar o clube, né, depois desse término da Série B. Os jogadores que têm contratos se encerrando no final de 2022 e que ainda não teve contato com seus representantes para a próxima temporada. E para terminar também, o Edu entrando na lista dos maiores artilheiros do Cruzeiro, no caso desse século, né, com 22 gols marcados, que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 40 mil inscritos, né, até o final desse ano, que está aí faltando um pouco mais do que 3.400, mas conto com a ajuda de cada um de vocês. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da SportPix.clube, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações para alguns jogos de hoje, que eu vou deixar em destaque. Por exemplo, aí Atlético Mineiro e Botafogo, a partir das 8 horas da noite, uma vitória do Atlético em casa pagando 1,43, um empate pagando bem também, 3,80, e uma vitória do Botafogo fora, 6,65. Tem também outros jogos que eu deixei aqui aparecendo do futebol de Portugal, também a partir aí jogos de amanhã, 7h15, e também do Campeonato Chileno e da Colômbia de hoje. Então, para você apostar nesses jogos e vários que vai ter nessa semana do Brasileirão, o link da SportPix.clube está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero falar com vocês também sobre o Edu, que está, no caso, finalizando essa temporada entre os 10 maiores artilheiros do Cruzeiro no século, né? O atacante que tem 22 gols marcados e integra assim, uma lista que, no caso, o primeiro colocado, o Fred, e também o Alex, com quase 40 gols marcados. Nesse ano, o Edu disputou um total 47 jogos com 22 gols marcados, sendo 14 deles, né, na Série B, o quarto maior artilheiro da competição e o artilheiro do Cruzeiro na edição da Série B. Claro que ele começou muito bem, principalmente ali o Campeonato Mineiro, com gols decisivos, caiu um pouco de rendimento na Série B, mas nessa reta final realmente do torneio, no segundo turno, né, um dos jogadores que eu diria que é o único, na minha opinião, que fez mais crescer de rendimento do que ao contrário, né, em relação ao primeiro turno, foi o Edu, que chegou a ficar 13 jogos sem marcar, ficou no banco de reservas, mas terminou a temporada em alta, então com 22 gols marcados até aqui. Ele que, no caso, nos últimos 8 anos, só em 2014 o Cruzeiro teve números próximos, que foi o Ricardo Goulart, que marcou 24 gols, e também o Marcelo Moreno, naquele ano, com 24 gols cada um, né? Então você vê que o Edu quase chegou a essa meta, era a meta dele, né, de chegar aí pelo menos essa média de 24 gols na temporada, que acabou não acontecendo. E só lembrando, a lista dos artilheiros do Cruzeiro nesse século, o primeiro com o Fred com 40 gols marcados, o segundo o Alex com 39, o terceiro o Wellington Paulista com 28, aí no caso, em quarto, o Marcelo Moreno com 24 gols marcados e o Ricardo Goulart. Então aí o Edu aparece na 10ª colocação e o mais recente deles com 22 gols marcados. E até quero saber a sua opinião aqui embaixo. O Edu, que foi comprado junto ao Brusque, tem contrato com o Cruzeiro até o final da próxima temporada. Você manteria o jogador para a disputa da Série A, ou você acha que já deu nessa passagem do Edu pelo Cruzeiro? Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo, porque eu vejo que está bem dividido, né? Tem uma parte da torcida que quer que ele continue no clube para o próximo ano, outros concordam que ele tem que sair. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu diria que seria uma boa ele continuar pro ano que vem, e eu vejo que dá para testar ele ainda bastante no Campeonato Mineiro. E aí sim, se ele não for bem ano que vem, acho que meio que sentir, né, aí eu vejo que poderia ser uma boa opção, mas nesse primeiro momento eu acho que ele tem sim condições de disputar a Série A. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre uma lista de jogadores que, no caso, confirmados que não vão continuar no clube, e bem grande, né? Os jogadores que até agora não tiveram nenhum contato da diretoria. É claro que um ou outro pode acabar tendo uma reviravolta, mas a expectativa é de que eles não continuem para a próxima temporada. Informação, inclusive, do Samuel Venâncio nessa última segunda-feira, onde, por exemplo, teria ali entre os nomes, né, o Rômulo, o William Oliveira, Léo Paz, o Pablo Siles, o Fernando Canezin, o Chay, Rodolfo, e ainda tem também, no caso, Jajá, o Luvanor e o Matheus Bidu, que não devem continuar para a próxima temporada. Então seria uma lista aí bem grande dos jogadores, que no total, aí, se não me engano, seria 8 ou 9 atletas, né, confirmados que não devem continuar para o ano que vem. É claro que, por exemplo, o Jajá pode ter uma reviravolta, vai que o Cruzeiro tem interesse em comprar o jogador em definitivo, assim como o Zé Ivaldo, né, que agora eu quero falar um pouco mais sobre ele, mas eu acho bem difícil deles continuarem no clube, porque o Atlético tem interesse, né, o Atlético Paranaense, de utilizá-los na próxima temporada, e o Matheus Bidu, como eu vinha trazendo aqui nas últimas semanas, também não deve continuar no Cruzeiro. Eu vejo que dessa lista aqui,
que realmente os primeiros ali já eram bem óbvios, né? Igual o Rômulo, o Léo Paz, o Canezinho, o Pablo Siles e o Chay. E o Rodolfo, né? Que são jogadores que não jogaram com frequência. E bom que, igual, o Chay e o Siles, o uruguaio, estavam só emprestados até o final do ano, né? Já pensou se fosse um empréstimo um pouco maior? Eu vejo que não seria uma boa opção. O Pablo Siles com apenas 5 jogos pelo Cruzeiro e o Chay com 6 não foram bons reforços realmente nessa temporada. Tem também o Rodolfo, que até disputou bastante jogos pelo clube, foram um total nesse ano, né? O Rodolfo aí entrando em 32 oportunidades, jogou bem mais do que era de se imaginar. E dessa lista, acho que o único que, tirando igual o Jajá e o Matheus Bidu e o Zé Ivaldo, que pertencem a outros clubes, eu vejo que o Luvanor, né, e o William Oliveira, o torcedor fica com o pé atrás assim, né? Porque é claro, eles fizeram um papel excelente nessa última edição da Série B, mas se você for pegar para a Série A, eu acho que ficaria um pouco complicado de manter os jogadores por conta da qualidade técnica, né? São bons jogadores para a Série B, mas será que aguentaria a pressão na Série A? De acordo aí com o Pesolano, a comissão técnica do Ronaldo, não seria. Então acabou que, no caso, está nessa lista de saída, né, do Cruzeiro para a próxima temporada. Quero que você deixe aqui embaixo. Você concorda, discorda? Lembrando que tem ainda alguns nomes que vão sair do clube, né, mas que ainda tem contrato longo. Por exemplo, né, o caso Vagninho, que tem contrato ainda por mais um ano. Pedro Castro também, contrato por mais um ano com o Cruzeiro. São jogadores que não devem continuar, porém ainda tem um contrato até o final de 2023. E caso você queira ver uma lista que eu acho de jogadores que vão deixar o clube, eu vou deixar na tela final, que eu já trouxe esse vídeo aqui no último domingo. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre um jogador de saída, que é no caso do Zé Ivaldo. Ele que afirmou isso, né, no caso depois da vitória do Cruzeiro contra o CSA no último jogo da temporada. Ele falou que o Atlético Paranaense tem interesse, no caso na sua volta, né, e vai ficar com ele em definitivo. E o jogador que atuou por empréstimo pela Raposa meio que deu um tom de despedida realmente depois desse jogo da entrega da taça contra o CSA, onde ele comentou o seguinte em entrevista coletiva, né, ao Globo Esporte depois da partida: até agora a decisão tomada foi que eu volto. O Atlético falou que me quer e eu só tenho a agradecer, né, o apoio da torcida, vai ficar presente, no caso, para eles eu tenho muito o que agradecer pela passagem no clube, fecha aspas. E o Zé Ivaldo, que já tinha dado entrevista recentemente falando que tinha interesse de continuar no Cruzeiro, porém, igual eu falei, né, se o Atlético demonstrasse interesse em ficar com ele em definitivo mesmo, que já era de se esperar, como ele tem vínculo ainda por mais 2 anos, era a expectativa de que acontecesse. Nesse ano já foi uma ótima opção ele ter sido emprestado para o Cruzeiro. Eu até mesmo quando foi contratado, né, eu fiquei bem surpreso de ver o Zé Ivaldo aqui no clube, por conta de que ele ano passado foi o titular do time do Atlético, que foi campeão da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, e se ele tivesse hoje no Atlético Paranaense, eu tenho certeza que ele teria disputado a final da Libertadores, por conta de que era o titular do clube, né? No caso aí, durante um bom tempo. Ano passado foram mesmo 50 partidas, 3 gols e 2 assistências, e pelo Cruzeiro encerrando assim essa passagem, então, com números bem bacanas, né? 33 jogos, 1 gol marcado, e além disso, 3 assistências. Isso mostra claramente, né, um zagueiro ter 3 assistências no ano, mostra o quanto que o esquema do Paulo Pesolano montado foi extremamente útil, né, e benéfico aí ao Zé Ivaldo, que tinha muita liberdade pelo lado direito do campo. Ele basicamente jogava como um lateral direito, né, tendo ali o papel defensivo, responsável pela marcação, mas muita liberdade para fazer lançamentos, onde ele tinha muita qualidade, um entrosamento muito bom com o Jajá também, que estava no lado esquerdo do campo, né, então na inversão ele realmente dava uma dupla muito, muito afinada, diria assim, nessa reta final da Série B. E até quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Zé Ivaldo? Se ele deveria continuar ou não pro ano que vem? É igual eu falei, não temos uma informação do mercado, porque não surgiu nenhuma proposta oficial do Cruzeiro demonstrando interesse em comprá-lo, ou um valor fixado, né, dos seus direitos econômicos. De acordo com o Transfer Market, ele estaria avaliado em 4 milhões de reais. Eu acho que vale muito mais do que isso. Não vejo que se o Atlético vendesse ele por menos do que 8, 9, 10 milhões de reais. Eu acho bem difícil mesmo, então não compensaria pensar numa transferência dessa. E o Cruzeiro, que, lembrando, né, já demonstrou interesse em 2 outros zagueiros que eu quero comentar aqui. O primeiro deles foi o Rafael Thierry, que fez uma boa Série B pelo Sport, 29 anos de idade. Na atual temporada tem 47 partidas, 2 assistências pelo Sport, já está há 4 anos, somando quase 150 partidas por lá. E também outros 5 gols e 4 assistências. Aquele mesmo que jogou muito tempo no Grêmio, né, no total pelo Grêmio também mais do que 65 partidas pelo time gaúcho, onde foi revelado. E outro também que foi uma boa edição da Série B, esse um pouco mais novo, no caso aí do Bernardo Chapo, que tem 23 anos de idade, zagueiro que nesse ano pelo Ituano disputou aí 33 partidas, 3 gols
e uma assistência. Todos os jogos foram disputados na Série B do Brasileirão, então mostra que ele foi realmente um dos destaques do Ituano na segunda divisão. É aquela coisa, né? Você acha que seria uma boa os dois nomes para a disputa da Série A? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Cruzeiro deveria buscar um nome mais de peso, mesmo já contratando o Neres, né? Nessa reta final, o Neres que estava no futebol dos Emirados, pode ser uma boa opção, mas não é aquele nome, até em relação ao nome mesmo, né? Não é a altura do que o Zé Ivaldo é, né? Porque apesar de ter 25 anos, o Zé Ivaldo, desde os seus 18, 19, ele já jogava com frequência pela equipe do Atlético, quando surgiu, né, no profissional. Desde 2015, 2016, ele já disputava ali algumas partidas no Campeonato Paranaense e também no Brasileirão. Então, um cara aí realmente muito diferenciado. Uma pena, deixando o clube, mas depois de um excelente 2022, né? Desejar sorte aí também para a carreira do atleta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Aproveitar para nós chegar aqui a essa marca de 36 mil inscritos e 500, que já está bem próximo. Então conta aí com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final agora, aparecendo esses dois vídeos que eu deixei aqui de sugestão. Esse de manhã, né, onde eu falo sobre algumas opções de reforço para o Cruzeiro para essa temporada. E esse outro aqui também que eu já trouxe sobre os jogadores que não devem continuar na Raposa, né, para 2023. E o link aqui embaixo da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!